Boa noite. Hoje vamos falar sobre mais um mês do calendário de Deus. Glória a Deus. Lá em Êxodo 12, 2, Deus começa a se ensinar para Moisés como será o calendário que Deus tinha. E aí a gente foi aprendendo, estamos juntos aqui desde Êxodo 12. Aí você pode ver lá o que Deus fala sobre o calendário dele mesmo. Então, hoje, vou falar sobre o mês de Tevet. O mês de Tevet é o 10º mês do calendário de Deus, do anual dele, né? E para os judeus é o ano 5784. E também é o ano 2025 do calendário depois de Cristo, né? Então, todo início de mês do calendário de Deus, ou do primeiro dia, é uma celebração profética. Então, toda entrada da lua nova é um tempo determinado por Deus para celebrações de adoração, para fazer ofertas a Deus, para ouvir o que Deus está dizendo profeticamente para o mês que se inicia. Então, todo mês existe uma palavra profética e existe uma porta aberta que você pode entrar e aproveitar, além de todas as bênçãos da palavra de Deus. E o nome desse ajuntamento, desse primeiro dia, né, do mês, quando entra a lua nova, é chamado de Rosh Kodesh, o cabeça do mês. E a gente vê a esse respeito, você pode ver em 1 Samuel 20, versículo 5, você vê falar sobre o início do mês. Lá diz assim: Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Então, todo dia 1, que é o dia da lua nova, que é a entrada do mês, eles fazem uma refeição juntas e falam sobre os desígnios proféticos daquele mês. Então, ele está lá no Velho Testamento, você pode procurar que ele acontece ali. Então, esse é o 10º mês do calendário de Deus. Então, por favor, por o slide, próximo slide. Eu vou falar em vários aspectos, mas o primeiro que eu vou falar é o aspecto do nome do mês. O nome do mês é Tevet. Esse Tevet, ele foi dado por Deus lá no Velho Testamento, foi ensinado o nome do mês. Era no Velho Testamento, não era no Novo, certo? Então, quando você pega as letras do mês, é isso que nós vamos falar agora. Então, na língua hebraica, um dos sistemas de escrita mais antigos do mundo é a língua hebraica. Ela é do século 10 a.C. É uma língua muito complexa, formada apenas de consoantes, não tem vogais. Depois eles acrescentaram traços e pontos, como você pode ver aí no slide, para dar as vogais, né? Então, para cada letra da língua hebraica, isso Deus ensinou para eles lá no começo. Existem 3 aspectos. Tem um som, T, V, T. Tem um número, que ela é um número. Nós temos letras e números. A eles não. Eles têm esse símbolo que eles significam uma letra e um número, um som, e você pode também fazer contas com essas letras. E um pictograma. O pictograma é um símbolo, como você pode ver ali que tem uns desenhinhos, e ele representa, ao mesmo tempo, um sentido, uma palavra, um objeto com sentido completo e um conceito por meio de um desenho. Então, por esse meio, por uma palavra, que Tevet é o mês 10º, eu também posso separar as letras e com esses símbolos e o significado de cada um individual, eu formo um outro conceito, um outro pensamento, forma uma frase completa e com um sentido totalmente diferente da palavra original. Então, se eu estou lá, né, Deus está ensinando para eles o mês de Tevet, lá no Velho Testamento, se você pegar as letras depois, ele vai formar um conceito diferente, um conceito outro. Só que o interessante é que quando eu pego agora, aqui no ano de 2025, eu pego o conceito dessas letras, elas encaixam completamente no significado
do sacrifício de Jesus demonstra a obra dele na redentora na cruz é totalmente encaixada. Isso vocês vão ver hoje durante a live, até com as festas e os outros símbolos que existem no mês. Então, é uma língua extraordinária, uma língua profunda. E, obviamente, você entende que ela foi criada por um ser superior, que a planejou cuidadosamente e ocultando nesses símbolos as profundas interpretações da vida, né? Mostrando o objetivo total da língua hebraica, que é apontar para Cristo, seja em palavras, seja contando a história, e seja também estudando as suas letras. Isso tem sido descoberto mais ou menos uns 30 anos pelos judeus messiânicos. Os judeus que vão se convertendo, eles foram descobrindo isso e foram ensinando para a gente. Então, a gente pode estar aprendendo agora. Então, você vê ali Tevet, tem lá as 3 letrinhas. Então, você tem a primeira letra, é o Tet. O Tet significa o número 9, e ele também significa proteção espiritual, rodear. Depois, a outra letra é o Vet. Vet é o número 2, mas também significa tenda, significa casa. E a última letra, o Tav, ela é o número 400, e ela significa o sinal da cruz, uma aliança, uma marca ou um selo. Então, quando eu pego a palavra Tevet, separo essas letras, eu consigo formar uma frase com o sentido de cada uma. E a frase que eu formo é: rodear a casa com o sinal da aliança, a marca que é a cruz. Meu Deus, o que eu estou falando? Né? Nós aqui no Novo Testamento, para nós é facinho, mas para eles não tinha sentido nenhum. E hoje a gente vê que aponta para Cristo. Então eu tenho que rodear minha casa com Jesus, com a obra da cruz. A aliança dentro de casa, ela é feita através do amor de Jesus, da palavra de Deus. Então é uma coisa maravilhosa que você tem quando você começa a se aprofundar no vocabulário na língua hebraica. E eu te aconselho a estudar a língua hebraica, que você vai descobrir coisas gloriosas. Então, esse é o primeiro aspecto que eu estou falando do mês de Tevet, né? Que ele fala sobre Jesus e o seu sacrifício na cruz. Só o nome de Tevet, porque Tevet é o mês do inverno. Então, ele tem um significado lá de inverno, alguma coisa assim. Mas se você separa as letras, você aponta diretamente para Jesus. Eu fico maravilhada. Então, essa palavra traz a proteção de Deus sobre a casa e a família. O segundo aspecto que eu vou falar é que nesse mês de Tevet, eu tenho a festa do Hanukkah. Então, eu digo para você, Feliz Hanukkah! Então, o Hanukkah, ele começa no mês anterior e ele termina no início do mês de Tevet, toda vez isso, né? E o ápice da festa do Hanukkah é dentro do mês de Tevet. E esse Hanukkah significa a festa das luzes. Eu te pergunto, quem é a luz do mundo? Jesus é a luz do mundo. Então, todas as festas bíblicas do calendário de Deus, existem 7 festas e depois uma 8ª, elas apontam para Cristo e para a sua gloriosa obra na cruz e ressurreição. E Hanukkah não é diferente. A festa do Hanukkah, ela também aponta para Cristo e aponta para a obra da redenção. E essa Hanukkah é uma festa que ela celebra a restauração do templo, que estava corrompido, e Deus fez um milagre ali. E a sua luz de Deus sempre vence as trevas. Foi isso que aconteceu na festa de Hanukkah. Então, Tevet é um mês que nos lembra de entrar com ousadia no nosso destino. Então, como eu falei no começo, os meses eles têm uma linha profética. Então, você pega aí e anota que você tem que entrar com ousadia no seu destino. Então, preste atenção, lembre-se nesse mês quais as palavras proféticas que você recebeu do Senhor e que elas estão paradas no tempo. Esse é um mês para você se movimentar e realizar, começar a trabalhar em cima dessas palavras proféticas. Porque esse é um mês de guerra, né? Então, Tevet nos lembra de entrar com ousadia no nosso destino, como os macabeus fizeram. Os macabeus foram que fizeram a guerra do Hanukkah, né? Então, a Hanukkah ela se inicia no mês passado, Kislev,
e finaliza em Tevet. E ela celebra Jesus como a luz do mundo, brilhando e dissipando as trevas. Porque Hanukkah, ela celebra a luz que brilha e dissipa as trevas. E eu te pergunto, quem é a luz que dissipa as trevas? Você pode ler lá em João 1 para saber quem é essa luz. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 4. Nele, Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Hanukkah. E quando que Jesus participou dessa festa? Você lê lá em João 10, no versículo 22 e 23, diz assim: E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. Então, Hanukkah significa também dedicação. É o que está escrito aqui, mas no original hebraico diz Hanukkah. E Jesus, João 10, 23 diz, e Jesus, João 10, 23, Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Então, Jesus participou da festa de Hanukkah e é o único versículo da Bíblia toda que fala sobre a festa de Hanukkah. Não fala no Velho Testamento, só fala no livro de João. E João é um livro cheio de Espírito Santo e profético. Então, festa de Hanukkah se chama festa de dedicação, e os judeus eles dão uma frase para essa festa dizendo: no meio da destruição há misericórdia. Então, qualquer destruição que eu esteja passando, há uma misericórdia de Deus para mim nesse mês, para eu guerrear e sair dessa destruição e vencer, como os macabeus venceram. Então, Hanukkah, ela é conhecida como a festa da dedicação, traduzindo do hebraico para o português, ou consagração, ou inauguração, ou renovação, ou renovo. E quem é o renovo? Jesus. E a festa do Hanukkah, dedicação, consagração, inauguração ou renovo, ela comemora os eventos ocorridos no período intertestamentário, mais precisamente no tempo da revolta dos macabeus contra o Império Seleucida, ocorrido em 164 a.C. Então, Malaquias acabou, teve esse tempo intertestamentário, antes de chegar em Mateus. Nesse tempo, ocorreu essa revolta dos macabeus no ano 164 a.C. E por que os macabeus se revoltaram? No calendário das festas bíblicas, Hanukkah está posicionado entre a festa dos tabernáculos e Purim. Então, daqui a pouco vai ter Purim, prepare-se para comemorar. E esse festival é celebrado por 8 dias, com contínuas demonstrações de alegria. Claro, estou festejando a luz que é Jesus, tem que haver alegria. O Hanukkah, ele não é considerado uma festa Moedim. Moedim são umas festas que você lê lá em Levítico, onde são festas que Deus as chamam de festas perpétuas. E elas são festas perpétuas porque elas devem ser comemoradas perpetuamente. E Hanukkah não diz que é uma festa perpétua. Então você pode comemorar ou não. Ela é uma festa instituída para comemorar a intervenção de Deus na história de Israel, igual aconteceu com Purim, durante esse período intertestamentário. Essa intervenção divina de Deus nessa época foi absolutamente necessária para que as profecias da primeira vinda de Jesus pudessem se cumprir. Para as profecias de Jesus, para quando Jesus nascesse, as profecias se cumprissem, era necessário que Israel fosse o centro do mundo, fosse uma nação cujo centro capital do governo fosse Jerusalém e cujo centro de adoração fosse o templo situado no Monte Moriá. E naquela época, anos 160 anos antes de Cristo, antes de 200 anos de Cristo, não estava acontecendo isso. Eles não estavam dominando Jerusalém, o templo estava sendo corrompido, havia uma confusão, havia uma briga. Então, esse cenário para se cumprir todas as profecias da primeira vinda de Jesus, ele não existia. Então, essa festa de Hanukkah, ela propiciou o pano de fundo histórico perfeito para que Jesus nascesse. Olha a importância dessa festa. Então, é possível
que esse mesmo padrão dessa guerra de Hanukkah venha a se repetir no cenário dos últimos dias, quando houver a preparação para a segunda vinda. E eu vou te explicar isso porque está no livro de Daniel. Então, a gente sabe o que da história? Eu vou falar um pouquinho, porque é fácil você achar no Google essa história sobre os Macabeus. Então, era o rei Antíoco, ele publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo e que abandonassem as leis particulares. Percebeu? Ele deu um edito que todo o mundo existente da época seria um povo só e todos abandonassem suas leis, como um governo mundial. Todos os gentios se conformaram com essa ordem do rei. E muitos de Israel adotaram também a religião que o rei Antíoco colocou. Começaram a fazer sacrifícios aos ídolos e violando a lei da Bíblia, a lei dos 10 mandamentos, e também violando o sábado. Então, por intermédio de mensageiros, esse rei Antíoco enviou para Jerusalém e todas as cidades de Judá essas cartas, prescrevendo que eles tinham que aceitar os costumes dos outros povos da terra, suspendessem os holocaustos, suspendessem os sacrifícios, suspendessem as libações, violassem o sábado e as festas perpétuas, profanassem os santuários e os santos. E os santos que eram as pessoas, né, os sacerdotes, erigissem altares, templos e ídolos aos ídolos que o Antíoco colocou, sacrificassem porcos e animais imundos dentro do templo e deixassem seus filhos não circuncidados e maculassem as suas almas com toda sorte de impureza e abominações, de maneira que Antíoco queria obrigá-los a esquecer a lei de Deus e a transgredir as prescrições da palavra. E ele disse que todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Você percebeu alguma similaridade com algum tempo que se diz que vai acontecer ainda? Por isso que a gente falou primeira vinda, segunda vinda. Então, essa mensagem foi enviada a toda a Judéia naquela época, para que não somente no templo fossem realizados sacrifícios profanos, mas também em todas as cidades, nas praias, diante das casas, alcançando assim a população. Então, esse era um sincretismo religioso que Antíoco queria fazer. E isso você vê hoje em dia também nas diversas festas pagãs, que elas foram incorporadas pelas igrejas cristãs de todas as linhas, como, por exemplo, rituais do Réveillon, rituais de festas juninas, o Natal de Noel, a Páscoa de Ishtar e até o Halloween. Por outro lado, a obediência às leis de Deus e às festas bíblicas, a santidade, aos princípios morais bíblicos, estão sendo forçados e abandonados hoje em dia, como foi naquela época. Então, existe uma similaridade. Né? Então, dos habitantes de Deus daquela época, os que não foram mortos ou levados cativos, que não quiseram obedecer, muitos fugiram. E os poucos judeus que sobraram foram forçados à rápida helenização, que é a difusão dessa cultura helenista, por meio da destruição absoluta da cultura, costumes, tradições, línguas e leis da palavra de Deus. Existe uma similaridade com o que está começando a ocorrer hoje em dia. Né? Então, assim como hoje você tem os povos islâmicos querendo varrer Israel do mapa, se fazendo de vítima, exigindo das Nações Unidas uma solução de paz, onde a solução deles é exterminar os judeus e toda a Bíblia. Né? Então, esse relato que eu contei desse tempo do rei Antíoco, de 164 a.C., é muito similar. Né? Então, o mesmo está acontecendo hoje em dia. Né? Porque quando eu falo helenizar, eu posso dizer, estou abrasileirando. Né? Então, esses povos da antiguidade, naquela época, porque ele fez uma coisa universal, os povos mencionados na Bíblia, eles foram totalmente extintos por essa helenização, menos os judeus. Todas as culturas naquela época foram ocidentalizadas, menos os judeus, porque os macabeus fizeram essa guerra. Então, hoje acontece a mesma coisa nos nossos dias. Então, a globalização é fomentada pela não direita, né?
nesse século, propõe a mesma ideia de uma forma moderna, onde cristãos e judeus são encorajados ao sincretismo religioso e cultural em nome do politicamente correto. Então, os absolutos da salvação e a santidade por meio do Evangelho de Jesus Cristo são diluídos, enquanto que os desvalores da não direita, entendeu? Por meio de destruição da família, dos moldes bíblicos e fomentar o avanço da agenda socialista comunista sob a falsa bandeira de agenda verde, bem como com a libertinagem travestida de liberdade de expressão. Então, o que aconteceu naquela época com Antíoco, que vocês já devem ter ouvido falar que ele é um tipo de anticristo, ele se levantou para destruir a cultura da palavra de Deus, da mesma maneira que hoje está acontecendo. Então, eles queriam que adorássemos o Deus Sol, colocaram sacerdotisas se prostituindo dentro do templo, expulsaram os sacerdotes de lá. Imagina que hoje entrassem pessoas dentro da igreja e colocassem no altar uma leitura da Bíblia distorcida do que é a realidade, colocando costumes e querendo mudar as leis da Bíblia. Era isso que estava acontecendo naquela época, e hoje parece que está indo para esse caminho. Então, os gregos queriam colocar essa cultura. E aí, esse sacerdote chamado Matatias, ele era pai do Judas Macabeu. E eles se juntaram e se esconderam, trabalharam, porque eles eram sacerdotes, não eram guerreiros, e eles se prepararam alguns anos com paus, porque eles não tinham armas, e depois eles arregimentaram um pequeno exército e foram lá guerrear contra os gregos, que tinham um exército enorme naquela época, como se fosse os Estados Unidos hoje. Eles entraram e Deus deu a vitória para eles. Eles expulsaram todo o povo de grego dentro do templo. E aí, eles conseguiram reconquistar Jerusalém e fizeram uma remodelagem no templo e tiraram aquela helenização e refizeram o povo judeu com uma nova fé, levantaram como se fosse um avivamento, né? E Deus derramou uma nova unção, um novo vinho, um novo azeite para eles. Eles conseguiram limpar o templo, santificar o templo, voltar a fazer as ofertas, as oferendas, e tomaram a cidade de Jerusalém e os arredores. E só assim eles conseguiram montar, sem saber, claro, totalmente o clima, o tempo, no espaço, para que Jesus nascesse, né? Então, é uma coisa muito linda essa festa, que a gente nem sabia que ela existia, e estamos sabendo, né? Então, a gente sabe que, da igual maneira, agora, nos últimos dias, os judeus messiânicos, aqueles que acreditam em Jesus como sendo o Salvador, e a Igreja de Jesus Cristo, terão que preparar a terra para a segunda vinda do Messias, em meio a um cenário de globalização, como foi naquela época. Então, tal qual nos dias dos Macabeus, será apenas um remanescente que guardará a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Um remanescente vai permanecer firme nos princípios absolutos da fé cristã messiânica, e, se necessário, até a morte, como eles, porque muitos deles morreram nessa guerra, né? Então, após a reconquista de Jerusalém e a remodelação do templo, houve descanso por muitos anos de várias guerras. Então, eu te pergunto, nós devemos comemorar Hanukkah? Eu sei que Hanukkah, ela não aparece no Velho Testamento, né? Ela só aparece no livro de João. Então, Israel foi dominado pela Babilônia, depois caiu, entraram os persas, foi na época de Esdras e Neemias, depois entrou esse domínio grego, que foi até mais ou menos 70 anos antes de Cristo, essa guerra, e aí os romanos dominaram essa região, mas quando os romanos dominaram, eles deixaram que os judeus continuassem com a cidade, com o templo, cumprindo as suas leis e as coisas que eram relativas à palavra de Deus. Então, Jesus nasceu no período da dominação romana, e todas as profecias a respeito de Jesus puderam ser cumpridas, porque houve a guerra com os macabeus e a festa do Hanukkah. Então, que as luzes do Eterno, que foi a festa do Hanukkah, né? Eles comemoram, brilhem sobre você, né? Em João 1 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio de Yeshua,
E sem Yeshua, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem. Então, esse é um tempo de guerra, onde você tem que ver as coisas que são paradas, o que está se levantando contra a palavra de Deus, e entrar em jejum, entrar em oração e guerrear, porque esse é o tempo onde você consegue vencer, esse portal está aberto, né? Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, eu tenho alguns fatos sobre Hanukkah. O Hanukkah não é uma festa do Velho Testamento. O Hanukkah não é citado no Velho Testamento. Presta atenção, ele é citado apenas no Novo Testamento, no livro de João. Jesus estava no Hanukkah, no templo. E Jesus trouxe uma mensagem naquela festa. E Hanukkah era a festa de dedicação. Dedicando o quê? O templo que foi purificado para agora ser novamente receber a adoração a Deus. Então, na festa de Hanukkah, Deus protege seu povo. E Deus quer que o templo seja restaurado. Quem é o templo hoje? Sou eu. Quem é o templo? Somos nós aqui, essa igreja de Jesus reunida. Então, Hanukkah, ele celebra a vitória do bem contra o mal. O Hanukkah celebra a restauração do templo. E é muito interessante porque no início do ministério de Jesus, você vê lá em João 2,14, Jesus faz um chicote e expulsa os vendilhões do templo. E no fim do ministério de Jesus, em Mateus 11, Jesus entra no templo e derruba as mesas dos que vendiam animais para os sacrifícios. Então, Jesus, ele trabalhou ativamente para haver a restauração do templo. E nós também temos que restaurar o nosso templo e restaurar a nossa família para Jesus e trabalhar para isso. Então, em 1 Coríntios 6, diz que o nosso corpo, individualmente, é um templo. E em 1 Coríntios 3, diz que a igreja de Jesus Cristo é o templo. Então, a festa de Hanukkah comemora essa restauração. Então, é um tempo de você se esforçar para restaurar as coisas que estavam paradas, os pecados, as iniquidades seus, da sua família. Esse é um mês de jejuar e guerrear espiritualmente para que os templos sejam restaurados do nosso coração e da nossa família. E a festa de Hanukkah, ela preparou o cenário para a vinda do Messias e o cumprimento das promessas. Quando eu pego as profecias de Daniel, no capítulo 8 e 11, elas são para o último tempo, o tempo da ira. E elas se cumprirão na íntegra, no tempo determinado do fim. Mas essas profecias de Daniel, elas tiveram um cumprimento parcial nesse período intertestamentário, onde ocorreu a Guerra dos Macabeus e a festa do Hanukkah. Essa batalha dos Macabeus é considerada um tipo de batalha do fim da era. Então, o que aconteceu naquela época é o que vai provavelmente acontecer um pouco antes da segunda vinda de Jesus. Então, é para nós estudarmos essa festa, estudarmos essa guerra e nos prepararmos, porque nós não podemos aceitar uma globalização onde não tenha mais a possibilidade de você obedecer e glorificar o nome do Senhor Jesus. Por favor, pode mudar o slide? Vou falar do terceiro aspecto, que é a letra, né? Como eu te falei, o mês ele tem uma tribo, tem um nome, tem uma letra, tem uma guerra. Então, eu vou falar sobre o aspecto da letra. A letra desse mês é a letra Ain. Né? A letra Ain, ela significa olhos. Então, os macabeus, eles rejeitaram a olhar as coisas como Antíoco queria. E continuaram olhando as coisas como a palavra de Deus queria. Então, em Mateus 6, fala assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz, que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, ele está falando de luz novamente, do olhar ser luz ou trevas. Então, esse é um mês para você vigiar o que você tem olhado, o que você tem assistido, orar para que seus olhos sejam
as portas, os sentidos usados para o Espírito Santo falar com você, e não para você ver coisas que não glorifiquem o nome do Senhor. O quarto aspecto que eu vou falar, agora se quiser deixar o primeiro slide o tempo todo, pode deixar, tá bom? O quarto aspecto que eu vou falar é sobre uma pessoa, sobre Esther. Esther, você já conhece a história dela, no capítulo 2, no versículo 16, diz assim: Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar dos seus enfeites, seus alimentos, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça, benevolência, mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Esther, no mês de Tevet, foi escolhida no lugar de Vasti. Esther era do povo de Deus e Vasti não. Então esse é o mês para você orar e jejuar para casamentos e também autoridades, pelas autoridades, porque Esther era uma rainha, para que as Vastis sejam retiradas e as Esther colocadas como rainha e também como esposas. Então, para você orar para bons encontros, se os seus filhos estão namorando com pessoas que não são de Deus, você pode orar. Esse é o mês que essa porta está aberta para os casamentos. Aleluia! Vamos aproveitar, vamos orar pelos filhotes. Glória a Deus! O quinto aspecto que eu vou falar é sobre a tribo. A tribo é a tribo de Dan. Então, nós lemos sobre eles em Gênesis 30 e Gênesis 49. A tribo era astuta, a tribo era perigosa. E essa tribo, ela ergueu um altar onde Deus não mandou. E ela pecou, transgredindo, não cumprindo o mandato do Senhor. E ela usou a sua unção para quebrar os princípios de autoridade. Então, você vê, nesse mês de Tevet, eu tive a Guerra dos Macabeus. Nesse mês de Tevet, eu tenho Dan, que ele quebra os princípios de autoridade e ele não obedece à palavra de Deus. Você vê, aconteceram essas coisas em centenas de anos de diferença, mas elas aconteceram no mesmo mês, porque estava o portal aberto. Então, qual é o exemplo que eu pego de Dan? O exemplo do que não fazer. Dan perdeu seu destino profético, Dan se desalinhou com as palavras proféticas, e Dan, ele quebrou os princípios de autoridade. Ele ergueu altares onde não era para ser. Você viu? Lembra que lá nos Macabeus, eles ergueram altares a Zeus e a outros deuses? Então, Dan fez isso na mesma época, muito tempo de distância. Né? Então, você vê que esse portal está aberto. Então, é um tempo para você vigiar. Quais são os altares que eu estou adorando? E as minhas palavras proféticas, eu estou indo em direção a elas? Ou eu estou me esquecendo das palavras proféticas que eu recebi e estou fazendo as coisas da minha cabeça? É o tempo de você pensar nisso e tomar uma posição, se alinhar novamente com o Senhor. E depois lá, quando você lê Apocalipse, se não me engano, 7, que ele cita as 12 tribos, ele não cita Dan. Por quê? Por causa da idolatria. O sexto aspecto que eu vou falar é sobre a guerra. O principal culto que Satanás levanta, porque o Satanás ele está na antípoda, né? A antípoda é outro lado da ponta de um círculo. Então, se Deus está trabalhando de um jeito, Satanás ele quer fazer exatamente o oposto, ele quer quebrar a palavra. Então, como que ele colocou os príncipes dele nessa época, as entradas dos tronos malditos? O principal culto que Satanás faz é a celebração a Saturno. E ele faz a festa saturnália. Ela é celebrada em Roma, ela inicia sempre em 17 de dezembro e dura uma semana. Essa celebração reúne componentes típicos de Natal e de Carnaval. Então, celebra-se ao deus Saturno e para dar-se início a um novo ano, quando entra o signo de Capricórnio. Esse trono está ligado a Moloque, Leviatã, Hades, Júpiter e Jano. Então, você vê que todo mundo quer passar a virada do ano na praia e anda lá por 7 dias, o que é? Leviatã. Toda essa época, muitas pessoas fazem abortos, Moloque, né? E Jano, que é o deus que ele tem duas faces, desse nome, Jano, que entrou janeiro,
porque é um Deus que olha para o passado e para o futuro. Então, se você fica comemorando o Réveillon, você está chamando as maldições desse Deus Jano na sua vida. E esse Jano era o Deus das portas, e ele consagrava os portais de entrada do ano. É um querubim caído das dimensões das trevas. Então, as características desse trono são variadas, mas elas se concentram sempre ao redor do tempo. Ele é responsável pela destruição de gerações, para que essas não venham. Esse trono, ele quer cortar as gerações e impedir que outros governem fora da sua descendência. Então, é uma época para você orar pelos governantes, pela sua descendência, para que você não perca o seu legado, não perca as suas heranças, seus filhos, né? Você viu falando de Esther, dos casamentos. Todas essas coisas, elas estão ligadas nesse portal. Né? Então, esse trono maldito, ele trava os caminhos, você vê, está a entrada de janeiro, né? Ele trava os caminhos e ele aguarda com paciência, porque ele quer impedir a transmissão da herança, impedir a transmissão da bênção geracional. E assim, a grandeza que cresce de uma geração para a outra não seja transferida para a próxima geração. Um exemplo muito sério que aconteceu, isso foi com Eliseu. A gente pode fazer uma live depois só falando sobre esse assunto, né? E a gente tem que fazer uma batalha nesse mês para nós formarmos nossos filhos fortes. Nós precisamos orar para não maltratar, abandonar, entristecer, como diz a palavra, os nossos filhos, mas nós temos que ensinar, desenvolver nossos filhos. A gente tem que orar para ter sabedoria nesse mês, para nós sabermos como lidar com eles, para que a gente consiga transmitir a nossa herança, transmitir o nosso legado, orar para que nossos filhos não se rebelem, mas que sejam filhos que honrem, sejam filhos submissos e possam esperar o momento certo de receber a sua promoção. Né? Saturno, ele é um demônio que é um devorador de gerações. Então, nós temos que ser muito sábios esse mês para barrar isso, guerrear contra isso, jejuar e preservar os nossos filhos e protegê-los dessa influência. Então, esse trono, ele quer manipular os tempos sobre os homens, determinar a estação que as coisas vão acontecer. E ele quer dar o tempo dele para uma nação. Ele se esconde atrás de manipulações genéticas negativas e toda a ciência nessa área da genética. Então, nós temos que estar nos preparando para essas situações. Então, vamos fazer as orações agora, vamos orar, vamos entrar, né? A virada do ano foi no dia 31, né? A virada do mês de Tevet foi no dia 31, mas hoje nós estamos ainda no comecinho, então vamos orar as orações, vamos barrar as ações do inimigo e vamos entrar pelas portas de bênção que Deus nos deu. Eu vou começar a orar, você vai repetindo aí. Pai, em nome de Jesus, renunciamos a toda influência característica do trono de Saturno e também do signo de Capricórnio. Rejeitamos isso sobre a nossa família, nosso ministério, nossa cidade, nossa nação. Rejeitamos essa influência de todos os demônios aliados a Saturno, todos que querem operar para nos trazer destruição sobre a nossa descendência biológica, a nossa descendência espiritual, nossos filhos e também os nossos discípulos. Nós oramos em nome de Jesus. Renunciamos toda a influência de Jano e suas consagrações em janeiro, nos portais, e toda a ligação que ele quer fazer do passado com o futuro da nossa vida, nossa família, nosso ministério, trazer as iniquidades familiares na nossa cidade, no nosso país. Sejam fechados esses portais. Eu proíbo o acesso desses demônios sobre a terra, sobre a minha vida, sobre o meu campo de ação, e cancelo toda a consagração das trevas nessa ação. Nós renunciamos, em nome de Jesus, rejeitamos toda a influência de Jano, no nome de Jesus. E como Pai, Senhor, nós pedimos perdão, porque nós não trabalhamos para deixar a herança espiritual para os nossos filhos, porque nós falhamos em não levantar uma geração comprometida contigo, Pai.
não trabalhamos para que os nossos filhos tenham temor, santidade ou intimidade contigo, porque nós não produzimos filhos fortes, firmados na verdade. Se erramos, Pai, nessa área, se criamos filhos rebeldes ou fomos rebeldes e estamos transferindo essa rebelião para outras gerações, se desonramos nossos pais, se desonramos autoridades e aí estamos querendo transferir essa iniquidade para a próxima geração, te pedimos perdão sobre isso, Pai. Nos limpa no nome de Jesus. Pedimos perdão, Senhor, porque não deixamos, Senhor, essa herança espiritual boa para os nossos filhos, Pai. Nós chamamos sobre nós o elemento da vitória. Nós vencemos o trono de Saturno com o quê? Com a paternidade de Deus. Decretamos, Senhor, profetizamos no nome do Eterno que assumimos a nossa paternidade como filhos de Deus e declaramos que veremos as nossas gerações unidas, que o tempo de orfandade na nação chegou ao fim, que o nosso Pai Eterno, Deus Altíssimo, entregou o seu Espírito, entregou o seu Filho Yeshua HaMashiach, e declaramos que através do sacrifício de Jesus na cruz, essa geração se encontrará, os pais serão unidos com os filhos e abençoados, que a nossa relação entre pais e filhos seja restaurada, e que a nossa geração seguinte seja maior em santidade, maior em obras, em nome de Jesus. Nós, em nome de Jesus, decretamos que a boca de Saturno seja fechada na igreja, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Não autorizamos que opere mais. Destruímos seus braços de rebelião, de conspiração contra a autoridade dos pais, contra a autoridade da igreja, e ordenamos que todo espírito contrário, que traz inveja, como havia em Dan, Senhor, e tenta destruir antes do tempo aqueles que são chamados para reinar com Cristo, seja desmascarado e seque-se no meio da igreja. Nós declaramos, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor determinou para a nossa geração, eles cumprirão, e não será contrário, não será quebrada, Senhor, essa crescente recebimento das promessas que o Senhor tem para os nossos filhos, e aquilo que o destino profético que o Senhor deu para os nossos filhos se cumprirá, e os nossos também, e no nosso país, em nome de Jesus. E agora, Senhor, nós apresentamos esse demônio Jano, que ele vem no mês de janeiro, Senhor. Nós removemos, no nome de Jesus, toda a influência do tempo sobre nós, sobre o nosso campo de ação, sobre a nossa cidade, nosso país. Declaramos que nós nos alinhamos aos sonhos do Eterno, Yahvé, cujo reino, Yeshua HaMashiach, Senhor Deus de Israel, teu reino é inabalável, eterno, o seu domínio não terá fim. Decretamos casamentos santos, que as Esther sejam enviadas aos nossos filhos e que as nossas filhas sejam como Esther, sábias, saibam se arriscar com fé onde Deus mandar, bonitas, mas não confiando na sua beleza, mas confiando em Deus, se aconselhando com os mais velhos e sábios da família que servem a Deus, respeitadoras das palavras de Deus, seja onde for, e influenciadora de toda a sua casa, como Esther foi, com o amor de Deus, sendo uma carta viva, Senhor, da presença do Espírito Santo, levando as suas famílias à comunhão com Deus. Pai, nós declaramos casamentos santos, Pai, e todo, Pai, namoro que está não condizente com a tua palavra, o Senhor tira, Senhor, e coloca os cônjuges corretos para os nossos filhos. Nós pedimos em nome de Jesus. Nós declaramos que vigiaremos nosso destino. Não faremos como Dan, que perdeu o seu destino. Não, nós faremos como os macabeus, mesmo que se levantem coisas contra, Senhor, nós vamos guerrear e não vamos perder o nosso destino, não perderemos as boas oportunidades, não perderemos as portas que Deus nos abre para nós nesse tempo. Esse é um momento de entrarmos com ousadia no nosso destino, e nós entramos com ousadia no nosso destino. Senhor, traz à memória as palavras proféticas que o Senhor nos deu, as direções a seguir, que nós nos lembremos e nós entremos com ousadia por essas portas que estão abertas para nós em nome de Jesus. Senhor, Hanukkah é uma chave de festa, Pai.
é uma chave de festa, posso dizer que é para o Novo Testamento, porque ela celebra o que Deus faz na igreja hoje, restaurando o templo, trazendo a luz. Ah, Senhor, e separando o remanescente fiel, essa reserva triunfal dos servos de Deus que não vão entrar na globalização, que não vão aceitar desobedecer a palavra para receber regras que não condizem com a palavra de Deus. Senhor, nós que somos a geração, como naquela época que Deus derramou o Espírito e os renovou, derramou, Senhor, o teu Espírito e fez naquele momento sobre eles um avivamento. Está prometido um avivamento para nós antes da segunda vinda. Então, que nós nos posicionemos, Senhor, para estarmos em jejum e oração, realizando essa obra, Pai, de preparar o terreno para a segunda vinda de Jesus, Pai. Que nós sejamos esse remanescente fiel, como foram os macabeus, Senhor, que a gente não se dobre para aquilo que não é teu, Pai. Eu te adoro, Senhor, eu engrandeço o teu nome, eu te glorifico e eu declaro que entro por essas portas que o Senhor tem de bênção para nós. E as portas do inimigo nós arrancamos agora e declaramos vitória sobre nós nesse mês, vitória sobre nós nesse mês, vitória em nome de Jesus. Amém e amém. E todo o povo de Deus diz: glória a Deus e aleluia, aleluia e glória a Deus. Amém e amém.